Neste vídeo vamos falar sobre importações. Vamos ver como é que atualmente existem duas possibilidades relativas à contabilização das importações e também ao tratamento do IVA relativo às importações. Vamos começar pela primeira possibilidade. Uma importação resulta da entrada no território nacional ou num Estado membro da União Europeia de um bem, uma mercadoria, um ativo não corrente proveniente de um país terceiro. Se um sujeito passivo aqui em Portugal, ou mesmo não sujeito passivo, adquirir um bem, por exemplo, a Angola, nós estamos a fazer, na perspectiva de Portugal, uma importação. E, regra geral, nas importações, o IVA é pago na alfândega. A liquidação do IVA compete aos serviços alfandegários, sendo efetuado pelo valor aduaneiro, que é calculado nos termos do artigo 17º, 17 do Código do IVA. O IVA liquidado deverá ser pago na respectiva tesouraria, no montante do desembaraço alfandegário. Permite-se, no entanto, o diferimento do pagamento do IVA devido pelas importações, desde que seja prestada garantia. Ora, quando nós fazemos uma importação, e agora vamos nos colocar aqui na perspectiva de uma empresa, os importadores de bens que façam no exercício de uma atividade económica terão direito à dedução do IVA devido pela importação dos bens. Em primeiro lugar, do ponto de vista das operações, as importações elas são assim tributadas pelo princípio do destino. Ou seja, é no destino que a operação é tributada e já começamos aqui este vídeo pela possibilidade de ser tributada nos serviços alfandegários. E se assim for, quando uma empresa faz ou realiza uma importação, ela vai contabilizar o valor dessa importação e vai ter de contabilizar também o valor do IVA. Quanto ao bem objeto de importação, o seu valor ele vai ser reconhecido, ou seja, a importação propriamente dita, ela tem de ser reconhecida da seguinte forma. Vamos debitar as nossas compras, estamos a fazer uma compra, no caso concreto, uma aquisição ou uma compra de bens a um país terceiro e, portanto, vamos debitar a conta 31 compras de mercadorias, se forem mercadorias, vamos pressupor aqui mercadorias, debitamos esta conta e depois creditamos o nosso fornecedor, que consiste na conta 22, é uma conta do passivo, fornecedores conta corrente, fornecedores gerais. Depois, ao nível do código de contas, em termos de sistema informático, teremos as divisões em subcontas próprias. Quanto ao IVA pago na alfândega, ele resulta do seguinte lançamento. O IVA pago na alfândega é um pagamento do imposto. Portanto, se é um pagamento do imposto, nós creditamos os depósitos à ordem, e vamos debitar a conta de Estado e outros entes públicos, nomeadamente o IVA dedutível. IVA dedutível é a conta que nós vamos debitar. Debita-se IVA dedutível, credita-se bancos. 2432, IVA dedutível, a débito, 12.1 banco X, a crédito. O IVA dedutível, que foi assim debitado aqui no pagamento do imposto, ele agora vai servir para que a empresa o considere na sua declaração periódica do IVA a entregar. Ou seja, quando a empresa preencher a declaração periódica do IVA relativamente ao período em causa, no âmbito das deduções,
no imposto dedutível, vai deduzir o IVA e aí vai ter de considerar qual é o campo adequado. Se fosse um ativo não corrente, seria o campo 20. Se for inventários, à taxa reduzida, 21. À taxa intermédia reduzida, aqui no continente 6%, intermédia 13%, o campo 23%. Se sobre aquele bem tiver incidido a taxa normal, que aqui no continente, Portugal continental, é de 23%, deduz-se esse IVA no campo número 22. Portanto, em termos do tratamento pela declaração periódica do IVA, passa pelo exercício do direito à dedução. Será o recibo do pagamento do IVA que faz parte das declarações de importação ou os documentos emitidos por via eletrónica pela alfândega nos quais conste o número e a data do movimento de caixa, o documento adequado para exercer o direito à dedução do imposto pago na alfândega, conforme determina a linha B do número 2 do artigo 19º do Código do IVA. Bom, isto é a perspectiva do IVA ser pago então na alfândega. Agora, existe a possibilidade, isto já vem do ano de 2017, tendo entrado em vigor mais propriamente a possibilidade das empresas poderem utilizar a declaração periódica do IVA para liquidar o IVA das importações e depois, simultaneamente, também o poder deduzir. Ora, relativamente a esta possibilidade, é necessário que se cumpram um conjunto de condições. Essas condições que foram aditadas ao artigo 27 do Código do IVA, números 8 e 9, com a Lei do Orçamento do Estado para 2017, portanto isto é uma medida que já está há muito tempo em vigor, e na verdade ela começou a vigorar plenamente a partir de 1 de março de 2018, o IVA devido nas importações poderá, por opção do sujeito passivo, ficar sujeito ao mecanismo da autoliquidação. Eu já vou explicar o que é que isso significa. Desde que aquele esteja abrangido pelo regime da periodicidade mensal, tenha a situação fiscal regularizada e pratique exclusivamente operações sujeitas e não isentas ou isentas com direito à adoção, sem prejuízo da realização de operações imobiliárias ou financeiras que tenham caráter meramente acessório. Estas são as condições que a tal redação do artigo 27 do Código do IVA, vamos aqui ao Código do IVA, pagamento do imposto pelo sujeito passivo, artigo 27, pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo, e temos aqui que o seu número 8, que os sujeitos passivos podem optar pelo pagamento do imposto devido pelas importações de bens, nos termos do número 1, desde que, e temos aqui as tais condições cumulativas para que se possa pedir a tal autorização para se usar a declaração periódica do IVA para se fazer o respectiva liquidação e pagamento do IVA. A linha A, se encontrem abrangidos pelo regime de periodicidade mensal, conforme já tinha referido, ou seja, têm que ser sujeitos passivos que obedecem ao regime mensal do IVA, podem, entretanto, optar por o regime mensal, aqueles que estão no regime trimestral, tenham a situação fiscal regularizada, pratiquem exclusivamente operações sujeitas e não isentas ou isentas com direito à adoção, sem prejuízo da realização de operações imobiliárias ou financeiras que têm um caráter meramente acessório. A forma e prazo de exercício da opção prevista no número anterior são regulados por portaria do membro do Governo e essa portaria, eu coloquei aqui no manual, essa mesma portaria foi a portaria 215/2017 de 20 de julho. E segundo essa portaria, a opção terá de ser efetuada mediante pedido à autoridade tributária por via eletrónica no portal das finanças,
até ao dia 15 ou até ao 15º dia, assim é que está correto, do mês anterior, àquele em que se pretende que ocorra o início dessa modalidade de pagamento. A autoridade tributária verifica se estão reunidas estas condições, do número 8 do artigo 27 do Código do IVA, e comunica ao sujeito passivo pela mesma via a validação da opção no Portal das Finanças no prazo de 5 dias a contar da data do pedido. E, portanto, considerando que uma empresa procedeu a este pedido e obteve deferimento da autoridade tributária, ela passa a tratar as importações de forma diferente relativamente àquilo que eu comecei por explicar neste vídeo. Ou seja, o IVA liquidado, o IVA a pagar, passa a ser incorporado na sua própria declaração periódica do IVA. E isto vai permitir, de certa forma, um diferimento do pagamento do imposto. E é precisamente isto que se pretende com esta medida. E como é que, porque a declaração periódica do IVA, ela tem prazos, não é? E, portanto, nós entregamos a declaração periódica do IVA até ao dia 20 do segundo mês seguinte relativamente ao mês do imposto, isto para o IVA mensal e para o IVA trimestral, mas aqui também não se pode aplicar o IVA trimestral porque as empresas têm que estar enquadradas no regime mensal. Mas em termos de trimestral, o IVA, a declaração periódica do IVA, ela seria entregue até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre. Mas para efeitos mensais, e aqui a empresa tem que estar abrangida pelo regime mensal, a declaração periódica é entregue até ao dia 20 do segundo mês seguinte. Por exemplo, a declaração periódica de agosto será entregue, por exemplo, até ao dia 20 de outubro e depois mais 5 dias para o pagamento do IVA, até ao dia 25 de outubro. E isso significa que consegue-se obter um deferimento relativamente ao pagamento do IVA, o que dá jeito para a tesouraria da empresa. Este mecanismo permite eliminar o impacto financeiro resultante do desembolso do IVA no momento da importação e a dedução do mesmo em momento posterior, bem como diminuir os encargos com as garantias exigidas nos casos de diferimento do IVA na importação. Portanto, isto era o que acontecia se o IVA fosse pago na alfândega, conforme eu expliquei há pouco. Ora, uma vez que o IVA passa pela declaração periódica do IVA, isto significa o seguinte. Como é que a partir de então, se a empresa tiver optado por esta modalidade, como é que ela contabiliza a importação? A importação passa a ser contabilizada exatamente como as aquisições intracomunitárias. Ou seja, no mesmo momento, nós começamos por debitar a conta 31 compras, 311 mercadorias e respectiva subconta, debitar esta conta e creditar a conta dos fornecedores gerais, 2211 e respectiva subconta. Isto considerando que não é pago imediatamente. E pelo valor do bem importado. E na mesma operação vamos liquidar o IVA, ou seja, IVA liquidado 2433 credita-se a conta de IVA liquidado e debita-se a conta de IVA dedutível. Deduz-se e liquida-se IVA simultaneamente. Porquê? A operação é tributada em Portugal. Pela regra do destino, as importações são tributadas em Portugal. Usa-se a declaração periódica do IVA, no caso da empresa ter efetivamente obtido esta possibilidade, este mecanismo.
O IVA é liquidado, pago em Portugal, à taxa que sobre aqueles bens incide em Portugal, e é o próprio adquirente da mercadoria, ou seja, a empresa portuguesa, que vai proceder ao pagamento do IVA. Isso chama-se o mecanismo da autoliquidação ou do reverse charge. Reverse charge significa que o pagamento do IVA é feito pelo adquirente, pelo comprador, no seu país. E para isso, na declaração periódica do IVA, para tratar estas operações, nós temos o campo 18, onde a empresa vai inscrever a base tributável. Vamos supor que eram 100 mil euros a importação. O campo 18 recebe a base tributável. O campo 19 da declaração periódica do IVA recebe o imposto a favor do Estado. Vamos considerar que este bem era tributado à taxa normal de 23% no continente. E, portanto, a empresa acaba, assim, de liquidar, de proceder ao pagamento do IVA na sua própria declaração periódica. Não esqueçam que obedece aos requisitos do artigo 27º do Código do IVA, número 8. E solicitou à autoridade tributária, foi deferida e, portanto, está a utilizar o campo 18 e o campo 19 da declaração periódica do IVA. Base tributável da importação, campo 18, IVA a favor do Estado, IVA liquidado, campo 19. Isto aqui chama-se a tal inversão do sujeito passivo, ou reverse charge. O próprio adquirente que vai liquidar, que vai pagar o IVA no seu país através da sua própria declaração periódica do IVA, como é aquilo que está a acontecer aqui. Mas tem também direito à dedução do imposto. Caso essa dedução não esteja excluída pelo artigo 21º do Código do IVA, as exclusões ao direito à adoção, vamos considerar que estes bens não estão excluídos, podemos proceder à dedução do IVA ora suportado. E, portanto, vamos deduzir o IVA. E considerando que era uma mercadoria tributada à taxa de 23%, o IVA dedutível dos inventários à taxa normal será inscrito no campo 22. Portanto, no campo 22, inscrevemos 23 mil euros. E liquidamos e deduzimos o IVA simultaneamente na declaração periódica. Campo 18, base tributável. Campo 19, IVA liquidado, ou a favor do Estado. E depois o campo 22 serve para proceder à dedução do IVA. Porque a legislação assim o contempla, a possibilidade de deduzir o IVA relativamente às importações. Ainda a acrescentar que, tendo sido exercida a opção prevista no número 1, a modalidade de pagamentos nos termos do número 8 do artigo 27 do Código do IVA, ou seja, utilizar a declaração periódica do IVA para liquidar, pagar o imposto ao Estado, mantém-se obrigatoriamente por um período mínimo de 6 meses. E a opção cessa os seus efeitos. A linha A, por iniciativa do sujeito passivo, através de comunicação por via eletrónica no portal das finanças até ao 15º dia do mês anterior àquele em que pretenda que passe a ser aplicável o regime geral de pagamento do IVA na importação, que é na alfândega, como vimos na versão inicial. A linha B, quando deixar de se verificar quaisquer das condições previstas no número 8 do artigo 27 do Código do IVA. Ou seja, quando se deixarem de verificar as condições cumulativas que a empresa terá de obedecer para poder usufruir deste regime que lhe permite utilizar
a declaração do IVA para proceder ao pagamento do respectivo imposto. Medida essa que nós já vimos que é um mecanismo que permite eliminar o impacto financeiro resultante do desembolso do IVA no momento da importação e a dedução do mesmo em momento posterior, bem como diminuir os encargos com as garantias exigidas nos casos de diferimento do IVA na importação, porque se o IVA é pago na alfândega, ele tem que ser pago em primeiro lugar e depois só, posteriormente, é que vamos poder deduzi-lo na declaração periódica do IVA. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.